Bom, mais uma tarde estamos aqui na Ponte de Ferro, mais uma vez, com o objetivo de trazermos uma palavra da parte de Deus em benefício da humanidade, da família, do elemento humano, aonde que por meio dela, no decorrer dos tempos, ela vem transformando vidas. No decorrer dos tempos, ela vem reconciliando muitas pessoas que viviam afastadas da comunhão de Deus, que viviam morto em suas ofensas de pecado. Mas essa palavra que não envelhece, essa palavra que ela tem vida, ela vivifica, ela transforma, ela liberta. Há séculos ela vem atuando no coração do homem. Há séculos ela vem transformando o coração do homem. Há séculos ela vem reconciliando o homem com Deus. Há séculos ela vem dando vida às pessoas. Aqueles que passam a crer, aqueles que passam, abre o coração para que ela possa penetrar nele. Vai depender do homem. Se o homem quiser passar a conhecer, se o homem quiser passar a ter vida, se o homem quiser passar a gozar de uma comunhão, de liberdade, de ser liberto, essa palavra, ela tem poder para isso. É uma palavra que há 2000 anos atrás, ou mesmo antes da fundação do mundo, essa palavra ela criou os céus e a terra. Essa palavra ela criou o anonimato, ou seja, as estrelas, a lua, o sol, asteroides, cometas, meteoritos. Essa palavra ela cria agora o homem. Essa palavra ela soprou na narina do homem. Essa palavra um dia se fez necessário de ele morrer na cruz, de ele tomar uma forma humana para reverter a condição em que o homem escolhera. João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Essa palavra se manifestou por amor a nós, por amor a você, por amor ao mundo, por amor à sociedade, por amor à família. Se fez carne, porque houve uma necessidade de essa palavra se tornar, se fazer carne. Deus humanizado. Ele olhou do céu, se compadeceu de nós. Ele viu que pela lei, após de o homem ter prevaricado, após de o homem ter pecado, após de o homem ter perdido a sua natureza inocente, a sua natureza pura, o homem agora passa a agredir a lei moral de Deus. O homem passa agora a agredir a natureza. O homem passa agora a agredir o seu semelhante. O homem perde essa comunhão, essa ligação, esse elo que ele tinha com Deus. E não foi coisa boa não. Quando o homem perde, o homem agora ele se acha agora totalmente desprovido. Observe uma coisa, que quando o homem se relacionava com Deus antes do pecado, ele tinha o maior prazer de conversar, de dialogar, de ser orientado por Deus. Ele não fazia nada que viesse destruir a fauna e a flora. Ele não fazia nada que viesse desagradar a Deus. Ele não fazia nada que Deus tomasse uma posição para lhe trazer uma sentença de morte. Todavia ele permanecia lá no Éden. E lá nesse Éden ele gozava desse intimidade, desse relacionamento com Deus.
esse era o propósito e a vontade de Deus, que todavia ele permanecesse ali, que ele reproduzisse ali e que depois fosse espalhado sobre a terra. Mas que Adão e a Eva permaneceriam ali, no jardim do Éden. E os seus descendentes espalhariam pela terra. Mas o homem pecou. Aí o quadro agora reverteu-se agora. Aquele cenário agora não é mais aquele de Deus ter todo o prazer de conversar, dialogar com o homem, e o homem ter o prazer de ouvir Deus. O cenário muda. E o que mudou aquele cenário? E o que levou Adão a ter medo? Adão antes não tinha medo. Antes Adão não tinha vergonha. Mas o que levou? A prevaricação. Todavia o pecado, ele proporciona medo. Ele teve medo. Mas na proporção em que a sociedade vai crescendo, na proporção em que a ciência, a tecnologia vai crescendo, aumentando, veja que o homem, quando pecou, ele teve medo e vergonha. Hoje, veja como o quadro agora mudou, houve agora uma transformação. Adão ainda teve medo, se escondeu, mas hoje o homem não tem mais medo de Deus. O homem hoje não tem mais vergonha do que faz. Observe, quando ele peca, que Deus lhe faz uma pergunta: Adão, comeste tu do fruto que eu te ordenei que tu não comesse? Mas a Bíblia diz que Adão, quando ouviu a voz de Deus, ele temeu, teve medo e se escondeu, porque teve vergonha, porque ele viu que estava nu. Mas você vê que dentro do acúmulo, do avanço, quando o homem começa agora a se relacionar, só existia Adão e Eva, mas com o crescimento, com os descendentes de Adão, já não era mais Adão. Os homens perderam o temor a Deus, os não tiveram mais medo de Deus, perderam a vergonha. Por isso que se pregam a palavra de Deus. Na medida que o povo, a população, ela vai crescendo, ela vai perdendo a estima por Deus. Ele vai perdendo o respeito pela lei moral e natural de Deus. Na medida em que o homem, ele vai se distanciando e ignorando a existência do Criador, ele perde a vergonha, ele perde o temor. Você vê hoje, eu não quero nem trazer para o nosso século XXI. Vamos levar lá para os tempos de Noé. Adão teve medo, teve vergonha. No dia de Noé, os homens perderam a vergonha e o temor. Desafiavam a Deus, comia carne humana, bebia sangue humano. Os homens criaram Deus da sua própria imaginação. Em outras palavras, ele não tinha um criador como o seu pai, como o seu criador. Ele não tinha ele como seu Deus. Qualquer Deus criado pela imaginação e pela mão do homem, seja de barro, de pedra, de ferro, de bronze, de aço, seja lá do que for, os homens tinham mais temor e mais respeito do que a Deus. O homem ficou totalmente agora desprovido desse grande Deus. E quando ele cria o homem agora, sopra na sua narina. E quando ele assopra na narina do homem, o homem se torna um ser vivo. Aí daí por diante agora vem aquele contato. Vem agora o que? Deus começa agora a se revelar, a se manifestar. E Deus tinha todo o prazer de toda a tarde, no crepúsculo da tarde, conversar com Adão. A Bíblia não diz o que ele dizia, mas Deus conversava com ele. Deus tinha o maior prazer. Como ainda hoje, Deus ainda tem o maior prazer de conversar com o homem. Quando nós estamos pregando a palavra de Deus, é Deus conversando, Deus falando para você. É Deus dizendo a você: olha, meu filho, tenha cuidado. Olha,
olhe, meu filho, esse caminho em que você está enveredando, esse caminho em que você escolheu, você vai ter uma justa retribuição. Porque o salário do pecado é a morte. Veja bem, quer que o escritor ele deixa em pauta que o salário do pecado é a morte. Por que o salário? Porque você vai ter uma justa retribuição, você vai ter uma recompensa. Tudo que nós fazemos aqui, nós vamos escolher. Não ficaremos impunes, não. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora você vai escolher. Ou a justa penalidade de Deus em cima da sua prevaricação, em cima da sua escolha, em cima de você dar as costas, de você não querer mais saber de Deus, de você ter optado, de você ter escolhido amar esse mundo. Que quando Adão pecou, Deus amaldiçoou Adão e disse para Adão que Deus havia criado o homem não era divino não, o homem era infinito. Mas Deus havia divertido e orientado bem o homem. Quando o homem peca, aí Deus agora vem e diz para o homem assim: tu és pó e para o pó tu tornarás. E olhou para a terra e disse: maldito é a terra por tua causa. O homem era infinito. Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou uma sociedade para que nela existisse um cemitério, uma casa funerária, um ML. Deus não criou o céu e a terra, não foi para receber sangue de corpo de animal, e dentro um pouco de ave, nem de bovino, nem humano. Mas Deus criou a terra para produzir alimentos, para a sobrevivência dos seres vivos. Tanto o ser humano como os demais. Mas por meio de um fracasso esse que foi por opção, por escolha, ele quis, foi voluntário. E dentro dessa voluntariedade dele, veja agora as consequências que foi lançada sobre o ser humano. Aí Paulo lá no capítulo 15 diz que pelo homem entrou o quê? A morte é o pecado, como todos falam, a morte é um pecado de todos nós. Pecamos, morremos, porque nós abraçamos, fomos atingidos pelo pecado de Adão. Porque fomos atingidos. Quem pecou foi o ser humano ou foi Adão? Quem pecou foi Adão, mas ele era o cabeça. Foi o primeiro ser que Deus havia criado. Adão. E por meio de Adão, todos os seus descendentes foram atingidos. Até os animados, as estrelas, o sol, a lua, o asteroide, os meteoritos, são muitos asteroides, cometas, planetas, sol, esse oxigênio, o vento, foram contaminados, foram atingidos. A maldição pegou todos de uma só vez. Pedro, ele fala a esse respeito, que diz que os céus e a terra, que fala nos astros, né, que hoje existe, esse céu, Pedro ele aponta, ele vai ser enrolado como tapete. Aonde as estrelas cairão do céu, aonde o sol, a lua, todos os planetas, os asteroides, tudo, enfim, passarão pelo quê? Por uma destruição, serão destruídos, estão reservados para o dia do Senhor e serão destruídos. Quer dizer, o fogo estão reservados para o dia do Senhor, para o dia do fogo. Nada vai ficar aqui que não seja destruído. Só que eu quero dizer uma coisa, meu amigo. O pecado é um mal terrível. O pecado é pior do que um câncer.
O pecado é pior do que uma pobreza. O pecado é pior do que você perder as suas duas pernas. O pecado é pior do que você perder os seus dois olhos. Porque o pecado, meu amigo, é um mal que você vê lá na origem, que o homem, ele não só perdeu a comunhão, perdeu a vida e foi condenado à eternidade sem Deus, como ele passou a ser mortal. E agora se faz necessário que Deus havia criado agora um tipo de alimento. O homem era herbívoro, o homem não era carnívoro. Mas os homens agora, para poder sobreviver, ele tem que matar os animais. Antes eles viviam junto, brincando. Hoje mais não. Hoje o cara é devorado vivo, o animal é devorado vivo. O leão, quando pega a sua presa de porte inferior, ele devora vivo. Isso aí é normal. Para a nossa sociedade faz parte do ciclo da vida. Mas não faz parte do ciclo da vida não. Foi a maldição que Deus lançou sobre o homem, sobre a terra. Jamais isso aí estava nos projetos e era vontade de Deus. Mas o homem mudou a sua história, o homem mudou a sua trajetória. A sociedade que Deus queria que nós se relacionássemos, que nós vivêssemos, não era essa não. Onde você não passaria a ver um cemitério, uma casa funerária. Entre outras coisas que nós estamos vendo, guerra, tsunami, terremoto, diferenças sociais, a maioria sem nada e a minoria com tudo. A injustiça, o preconceito, a ideologia de gênero, o aborto. Não existe mais amor. Os homens parecem que estão insanos. Tudo isso por conta da prevaricação do pecado. O homem, quando ele perde a sua natureza de inocência e de pureza, agora ele não é mais aquele Adão que tinha o maior prazer de escutar e de ouvir Deus falar com ele e ser orientado por ele. Mas agora ele escolhe agora ter uma vida totalmente independente da orientação e da vontade de Deus. Olha o que Deus. Cemitério, casa funerária, IML. Cara nasce deformado. E quando ele não nasce deformado, ele é atingido pelaquela doença. O cara fica cego, o cara fica paralítico, o cara pega um câncer, o cara ele passa por um infarto, por um derrame. Consequência justamente daquela maldição que Deus lançou sobre Adão. Tu és pó e para o pó tu tornarás. Deus criou o homem finito, Deus criou o homem para viver. A vida é uma coisa boa, mas o homem agora desprezou. O homem preferiu agora viver em uma sociedade promíscua, em uma sociedade idólatra, em uma sociedade injusta, em uma sociedade depravada, imoral, assassina. Mas não quer mais permanecer no Éden, na diretriz de Deus. Se o homem não tem pecado, meu amigo, não existiria em nossa sociedade o que nós estamos vendo hoje. É o pai matando o filho, é o filho matando o pai, é o marido matando a mulher, é a mulher querendo ficar, todavia, não ser submissa ao marido. É o marido que é zero de tolerância. Por qualquer motivo ele mata a mulher. Que mundo é esse? Que se mata por qualquer coisa. Que mundo é esse que perderam os valores? Que mundo é esse onde que predomina é a injustiça, é a prevaricação? Que mundo é esse onde o que prevalece é a imoralidade, o que prevalece é o ateísmo, o que prevalece é o materialismo? Que mundo é esse? Nós estamos vivendo os valores revertidos, aonde nós deveríamos condenar as obras infrutuosas das trevas. Mas hoje é o contrário. O cara abençoa, o cara abraça, o cara aplaude. O cara
Porque o cara faz reverência, o cara cultua. Agora quando te fala na dignidade, no pudor, na vergonha, na pureza, na honestidade, o cara, ele faz do vídeo dele comissão. Ele ignora, ele não quer ouvir, ele despreza. Tem muito dele que até quer matar o cara porque fala a Bíblia com verdade. Mas se nós falamos a Bíblia com verdade, é para o bem da sociedade. Mas os seres humanos, a sociedade não quer saber disso não. Está no DNA do homem a partir do momento que ele pecou. Ele não quer mais saber mais de Deus não. Eu assisti um vídeo, onde o cara fez um vídeo, e esse vídeo ele dizia que ele, se referindo, ele falando, nós não queremos Deus em nossa sociedade não. Veja bem a ideologia do cara. Na expressão dele, nós queremos viver uma vida sem frescura, na expressão dele. Quando eu observo o cara direitinho, o cara era um cuecão de couro, é um pit-bicha, com todo respeito. Não tenho nada contra os pit-bicha, contra o que eu prego, porque é a palavra de Deus. Nada a ver, nada a ver. Eu sempre digo que na minha casa, quando a minha neta estudava, ela tinha uns amigos que iam pra lá, tudo mocinho, e no meio tinha pitibicha, no meio tinha cuecão do couro, no meio tinha lésbica. Aí eu estava lá naquela festividade, eu não ia pegar as moças, que era sapatão, e nem um ou dois jovens que era pitibicha, cuecão do couro, e não estava fora da minha casa não, de maneira nenhuma. Apenas eu chamava ela e eles respeitassem ali o ambiente, tá normal, estava tudo bem. Respeitava, tal, ia-se embora, terminava a festa. Minha filha, hoje que mora comigo, tem um amigo que ele é cabeleireiro, parece que ele está na Itália. O cara é um gay. É um pitibicha, é um cuecão de couro. É um cara bom, um cara educado. Isso não quer dizer que isso vai absolver ele da condenação, não. Isso não quer dizer que, todavia, Deus vai repudiar e ter repúdio pelas ações dele, não. Não. Então, o cara é um cara 100%, cara legal. O que falta nele é ele mudar de vida. Ele deixar que ela é um cara legal. Botar na Itália, é um cabeleireiro, um cara bom. Outro, pegou um irmão meu na fé, que não tinha condição. Era um gay. Ele encontrou o irmão chorando. Ele não mora nem mais onde eu moro. Aí ele perguntou ao irmão por que estava chorando, o irmão contou para ele. Aí ele disse, eu vou fazer o enterro da sua mãe. Aí fez o enterro da mãe do irmão. Era um bicho, um cuecão de couro. Então nós devemos separar as coisas. Deus, ele dá oportunidade ao gay, à lésbica, ao assassino, ao mentiroso, ao idólatra, ao feiticeiro, ao macumbeiro, ao ladrão, ao roubador, ao injusto, ao ateu, ao materialista, ao irreconciliável, apesar de que ele é irreconciliável, mas a palavra de Deus continua dando espaço para ele. Espera, a Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida não, a mão de Deus está assim estendida. Deus, por mais que você seja um cara irreconciliável, um cara que ama este mundo, mas Deus não abre mão de você não. Deus não quer perder você para o diabo não. Você pode ser um frango, um assassino, um ladrão, um traficante. Você pode ser um mentiroso, um roubador, um adúltero, um cuecão de couro. Cuecão de couro é aquele cara que fica de 4 pés penetrado no ano e na boca. Mas Deus não desiste não. Deus não quer que você faça isso. Ele condena essas ações, ele condena essas práticas. Mas ele morreu por você. Você é quem ignora, você é quem despreza, você é que fecha o coração. Você é que não abre espaço para que o sangue dele venha purificar você. Quando João Batista, ele chega lá no Jordão, ele convidava a sua nação, não foi o mundo não. Arrependemos e convertemos. Ali tinha de tudo. Não tem um único veículo que você poderá chegar no céu. Não é
por meio de um foguete, ou por meio, como a tecnologia está avançando, de outro veículo que poderia aparecer aí, além do foguete, que eu acredito que sim, você não pode chegar lá no céu, não. Agora eu prometo a você, segundo as Escrituras, se você reconhecer que é um pecador, se você deixar que ele entre na sua vida, se você reconhecer que precisa dele, se você reconhecer que ele morreu um dia na cruz do Calvário, como Deus tomou uma forma humana, como Deus ele foi perfurado com a lança, como Deus ele foi coroado com a coroa de espinho, como Deus ele foi chicoteado, ele foi flagelado, como Deus tomou a forma humana, ele foi levado para o Gólgota, cumpriu a lei. Ele agora, Satanás, no âmbito espiritual, pegou a sua cabecinha, colocou debaixo dos pés dele, porque ele ama aquele que ele criou, a sua criação. Sabe por que Deus fez tudo isso? É porque Deus ama a sua criação. E Deus amou o mundo, veja bem a expressão do escritor, a narrativa do escritor. Deus amou o mundo de uma tal maneira, Deus amou o mundo. Agora, dentro desse amor, que é que o escritor, ele se refere ao mundo, aí ele não discrimina ninguém. Você pode ser preto, pode ser branco, pode ser pobre, pode ser rico. Você pode ser assassino, ladrão, sodomita. Você pode ser o que for. Ele não está preocupado com a sua origem, não. O que ele espera de você é que você se arrependa. E o homem arrependido pode ter certeza que ele vai ser absolvido, que ele vai se tornar uma nova criatura. Agora ele tem que repudiar as coisas desse mundo. Jesus apresentou dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito. E dentro desse caminho largo vai levar você à condenação eterna. Dentro do caminho estreito já é diferente. Você vai ser assassinado dentro do caminho estreito, como a igreja primitiva foi, comido pelos leões, queimado numa fogueira, colocado num caldeirão de óleo fervendo. Os crentes da igreja primitiva que nos antecederam, meu amigo, era perseguido, esquartejado. Na Idade Média, por exemplo, na igreja católica, que foi criada na época de Constantino, que a igreja católica saiu de Roma, veio de Constantino. E a nossa igreja evangélica nessa época aí se tornou quase igual à igreja católica, na época de Constantino. Aí, meu amigo, que houve uma reforma, Lutero, né? Entre outros. É o que eu quero dizer com isso, não estou aqui, tenho muito tempo para, não estou dando estudo não, que nem estudo eu sei dar, sou leigo. Mas eu quero dizer uma coisa, meu amigo, não é a igreja católica, não é a igreja de crente que vai salvar você, não. Não é o pastor, às vezes a pessoa foca muito no pastor, é bem certo que a Bíblia fala a respeito, mas se você olhar para mim, e se você olhar para os pastores, você vai encontrar 1001 defeitos que vai interferir na sua caminhada para o céu e vai interferir para que você não entre no céu. Mas se você olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nele você não vai encontrar nenhum defeito, não. Não foi o pastor, não foi Hernani aqui que morreu na cruz por você, não. Não foque nisso, o diabo quer isso aí, que você foque nisso. É que você entre na rede social e foque nessas coisas, porque toda vez que você focar nessas coisas, é bem verdade que vem acontecendo. Mas você não pode focar nisso não, você deve focar naquele que morreu na cruz. Você deve focar naquele que foi sepultado e que a morte não teve domínio e poder sobre ele, não. No terceiro dia, como ele disse, lá, enquanto ele estava com vida, daí houve esse tempo, e no terceiro dia eu levantarei. A morte, que vergonha para o inferno, que vergonha para a morte. Nunca a morte tinha detido alguém lá no Lago de Fogo. Nunca a morte tinha detido ninguém no paraíso de Abraão. Mas Jesus, quando morreu,
humanamente. Desceu na parte mais baixa da terra, pegou, anunciou quem era ele e a sua vitória sobre o diabo e o cumprimento da lei. Depois de 3 dias, com 3 dias, Deus agora, como está escrito em Atos dos Apóstolos, ressuscita ele. E quando ele aparece, não apareceu só não. Uma multidão também ressurgiu com ele, uma grande multidão ressurgiu com ele. Até Lázaro, que morreu com o 4º dia, e Jesus ressuscitou a Lázaro. Todos ressuscitaram nesse dia. O inferno, acredito que paraíso, né, meu irmão? Na ressurreição dele, quando ele sai do sepulcro, agora o paraíso, que era conhecido como o céu de Abraão, foi transferido para o 3º céu, né? Que é o paraíso. Vamos, essas coisas daqui, resumindo, porque o tempo não dá, é passageiro, tudo aqui é ilusão. Jesus não está no sepulcro, não. Na Idade Média, pegaram a cabeça de Pedro e colocaram lá no caixão, lá, e aquela grande multidão só tinha camponeses, agricultores, pessoas como eu, simples, sem conhecimento. Tinha que pagar indulgência, tinha que pagar uma série de coisas para entrar no céu, para escapar do inferno. Aí Lutero, quando viu essas coisas, que era um frade, e que tudo que eles ali, eles cobravam, eles sustentavam como, não como doutrina, que ele não conferia uma doutrina apostólica, era dogmas, era uma forma de aterrorizar, de fazer o terror para tirar dinheiro dos camponeses. Aí Lutero agora viu que tudo aquilo ali era mentira, era engano, e ele agora se revolta num bom sentido e começa agora a falar para seus alunos, a ponto de que ele teve também algum apoio, né, de alguém também chegado ao imperador da Alemanha. Em resumo, Lutero foi uma reforma. Lutero foi levado perante ao imperador, perante a eclésias. Quando eu digo eclésia, não vou falar só eu, diante do Papa. Estava o Papa, estava o imperador, estava uma grande multidão em Lutero. Mas Lutero sustentou o que ele aprendeu. Depois Lutero pega a Bíblia em latim e transforma em alemão. Meu amigo, o que eu quero dizer com isso, a moral de tudo isso, é que se alguém adulterou, se alguém não adulterou, se alguém aumentou ou não, Jesus permanece o mesmo. Jesus está vivo, está lá no sepulcro dele, ele não está mais aqui porque ele ressuscitou dos mortos. Se você crê, que você deixe de acreditar, não é obrigado. É uma questão de opção, uma questão de escolha. Jesus disse eu que eu estou à porta e bato. Ele é educado, ele não obriga ninguém. Você vai ter que usar a sua fé natural, uma fé salvífica, você vai ter que usar a sua escolha, que é o caminho largo, o caminho estreito. Ele está batendo uma porta, ele quer entrar no teu coração, ele quer mudar a tua vida. Ele quer restituir o que você perdeu lá no Jardim do Éden. Porque ele conquistou por meu legal. O diabo conquistou por meu do engano, enganou a Eva. Mas Jesus por meu legal. Jesus conquistou na cruz. Cumpriu a lei. Nós não podíamos cumprir a lei. Todos os requisitos, todas as cláusulas da lei. Homem nenhum podia cumprir. Então nós estaríamos predestinados à morte eterna. Aí Jesus agora se oferece. Que o anjo agora ele faz uma trajetória no céu, depois ele vem para a terra, depois ele vai para o submundo, e que ele vai seguindo essa trajetória, depois ele sobe, e até mesmo ele deve ter ido no céu de Abraão e não encontrou ninguém digno de morrer, de abrir o selo, de ler o que está no livro, e cumprir. Mas ele fez tudo isso numa forma humana, nisso aqui, olha. Sentiu sede, sentiu fome, apanhou, foi chicoteado, não era rico, era pobre,
era desprezado até mesmo pelos seus irmãos que não acreditavam nele. Quando ele foi expulso de onde ele residia, ele foi expulso, meu irmão, rejeitado pela comunidade que conhecia ele. Lá na frente o cara foi atrás. É quando ele olha assim, vê cego ver, paralítico andar, leproso ser curado, endemoniado ser liberto, morto ser ressuscitado. Aí o cara vem para a comunidade onde queriam matar ele e foi expulso. Aí chamou todo mundo e disse: olha, vem cá, eu tenho uma coisa para contar a vocês. Aquela multidão viu: o que é? Diga lá, fica tudo ansioso para querer saber o que ele tinha para dizer de novidade, né? Ele disse: aquele que nós expulsamos ele, aquele que nós queríamos matar ele aqui. Por meio dele, cego vê, paralítico anda, leproso é curado, cego vê. Aí ficaram tudo abismados, porque Jesus é bom, meu amigo. E o diabo é o contrário, é sádico. A Bíblia apresenta aí os atributos dele: pai da mentira, mentiroso, assassino, acusador, destrutivo. Ele tem prazer de ver o cara numa cadeira de roda, ele tem prazer de ver o cara cego, tem prazer de ver o cara no hospital do câncer. Ele tem prazer de ver o cara dentro do caixão, debaixo de um carro, crivado de bala de arma branca. Esse é o prazer que o diabo tem, de ver o cara vestir uma saia, de ver o cara com pele na boca, no ânus, de ver o cara maltratar a esposa, de ver o cara maltratar os filhos, de ver a esposa ser insubordinada ao marido, querer mandar no marido. Olha, quando Paulo diz que quem foi criado primeiro foi o homem é o cabeça da mulher. Isso não quer dizer que a mulher seja escrava, mas a mulher deve respeito, honra e obediência ao marido. E o marido, por sua vez, deve amar a sua esposa, deve cuidar e dar proteção a ela, não maltratar, não dar nela, não obrigar ela a ter um sexo anal e oral. E muitos hoje obrigam, muitas vezes a mulher não quer, ele diz assim: se você não me der, eu vou me embora, vou arrumar outro. Força! E tem mulher não, que voluntariamente se entrega. Nós vivemos numa sociedade hoje promíscua, onde os valores estão revertidos. O que é certo é errado, o que é errado é certo. Mas Jesus quer morreu por nós. Jesus morreu por essa sociedade podre, que essa sociedade, que eu também fazia parte dela. Todos nós fazíamos parte dessa sociedade. Mas a salvação chegou até a mim. A salvação pode chegar até você também. Paulo era um perseguidor do evangelho, matava crente, arrastava crente. Mas Jesus disse assim: eu vou mostrar a Paulo o quanto é bom ele sofrer por amor ao meu nome. Quem era aquele homem? Um cara culto, né? Paulo era culto, Paulo se destacava diante de todos os alunos. Era culto. E o que ele fazia? Ele fazia pensando que estava agradando a Deus, em matar os crentes, em pegar os cristãos, arrastar, perseguir. A igreja também estava acomodada, a igreja estava tudo dentro do templo, meu irmão, acomodado. Aí houve uma grande perseguição, aonde a igreja ela foi dispersa, que era o propósito de Deus, que a igreja ser dispersa. Hoje, todos nós, todas as igrejas têm essa missão, tem essa responsabilidade que eu tenho de estar aqui pregando. Os que trabalham, não. Trabalhar, tem que ganhar o seu pão, tem que manter sua família, é óbvio. Mas o tempo que ele tiver, em vez de você ir para uma praia, ir para um piquenique, em vez de você ir para uma casa de praia, pode até ir, que é natural, nós somos seres sociais, temos que interagir. Mas Paulo disse que essa liberdade que Cristo nos deu não foi para a gente interagir com o pecado, não. Não foi para a gente seguir o rudimento desse mundo, não. A Bíblia diz: aquele que for santo, que santifique mais. É pecado você ir para uma casa de... Não. Nunca foi. Você pode ir para uma praia, não. Agora não perca muito seu tempo com ela, vai uma vez na vida. Agora quando for, vai como uma cristã. Não bota um maior, não bota uma fio dental, não. Sabe por quê? Veja lá no início que foi que Adão disse: é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Aí Paulo lá na frente sustenta, e com outras palavras: eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus.
para vos apresentar como uma virgem pura ao noivo a saber a Cristo seja ele, meu irmão. Então no período de namoro, noivado e casamento, a moça é intocável. Você não pode estar levando ela para a praia para ver as coxas, as nádegas, a parte do seio dela não. A você é duro não, meu irmão. É a palavra que sustenta a igreja, é a base da igreja, é a doutrina, é a palavra de Deus. É o que sustenta a igreja. Agora o cabeça é diferente, o cabeça é Cristo. Agora a base é a doutrina. Uma igreja que não tem doutrina, ela está morna, ela está morta. Uma igreja que não tem doutrina vai aderir a esse sistema podre de políticos que não tem compromisso com a ética, com a família, que querem destruir a família tradicional no meu pouco entendimento. Ele está querendo dizer, você que é homem não se casa com uma mulher não, você que é mulher não se casa com um homem não. Você deve se casar com outro homem, você deve se casar com outra mulher. A família tradicional é aquela que Deus criou lá no Jardim do Éden. Deus fez o homem em primeiro lugar e depois Deus tirou a mulher da sua costela. Aí Deus abençoa aquele casamento. Crescei-vos e multiplicai-vos. Se nós acabarmos com a família tradicional, como é, meu irmão? O que vai acontecer se houver uma guerra? Não vai ter mais mulher, não vai ter mais homens. Porque os homens agora se relacionam com o outro, como vem acontecendo. O cara não vai engravidar, o cara não vai reproduzir. O meio de reproduzir, de crescimento populacional, tudo teve início ali na bênção que Deus deu a Adão e a Eva, agora dois sexos opostos. Essa ideologia de acabar com a família tradicional vem do cão, vem do diabo, vem do anticristo. É fazer o cara ser gay, meu irmão. É fazer uma mulher ser lésbica. É você querer adotar uma família sem base bíblica, sem base na lei, na ordem natural de Deus. Um cara desse, meu irmão, é inimigo de Deus, é inimigo da palavra de Deus. Então, meus amigos, aqui, ligeiro tempo aqui para terminarmos. E sempre estamos aqui trazendo essa palavra de reconciliação, trazendo essa palavra que pode mudar a sua vida, trazendo essa palavra que pode tirar você da condenação eterna, da morte eterna. Na medida em que você vai abraçando as coisas desse mundo, na medida que você vai amando as coisas desse mundo, na medida que você vai ignorando essa advertência de Deus, na medida que você vai audiando a palavra de Deus, na medida que você vai amando esse mundo, na medida que você vai reprovando a palavra de Deus, na medida que você cada vez mais vai ignorando e não para ouvir, não para escutar, não para comprar uma Bíblia e ler o que está escrito, porque o que está acontecendo está escrito no capítulo 24 de São Mateus. E o diabo quer isso mesmo, porque o diabo é sádico, o diabo não presta, o diabo é um ser espiritual, é um espiritual, porque na sua nossa visão humana nós não podemos vê-lo, mas ele existe. E tudo que vem acontecendo aí são ação diabólica, ação da treva, ação do mal, ação dos demônios, ação dos principais potestades do diabo, que ele é o ator da mentira, do engano. O cara é tão bom, meu irmão. Ele vai seduzir você, vai seduzir a moça, vai seduzir o homem, vai seduzir o rapaz, para viver numa orgia, para viver numa imoralidade, para viver na violência, para viver no prazer de derramar sangue, para viver no prazer da imoralidade, da impureza. E depois que você anda nesse caminho da injustiça, que você agora pega o seu coração, se torna ele incircunciso, você passa agora a adorar um Deus que tem 2 pés, não anda, tem uma boca e não fala, 2 olhos, mas não vê, e tem 2 ouvidos, mas não ouve. Aí como você agora fica arriado, fica apaixonado por esse mundo, você tem mais tempo, você ama as coisas desse mundo, você passa a ser uma pessoa idólatra, mas você está cego, você não está vendo, porque o diabo não vai deixar você ver, o diabo não vai deixar você enxergar, porque todavia ele vai permanecer enganando você, ele vai permanecer enganando você, enganado com as coisas desse mundo, ele vai trabalhar para que você não venha acreditar em que há vida após a morte. O diabo
diabo pode trabalhar para que você não acredite que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. O diabo vai fazer com que você não acredite que existe o inferno. O diabo vai fazer com que você não acredite que existe um lago de fogo. O diabo vai fazer com que você não acredite no perdão, na graça, no amor de Deus para com a sua vida. Na verdade, o diabo é um ser destrutivo. É um ser sádico, humilhado. Perdeu o seu lugar de origem. Ele queria conquistar, ele queria fazer, ele queria ser igual a Deus. Ele sabia que seria impossível, porque ele era uma criação. Não é o Criador. Mas ele insistiu. E Deus deu tempo, mesmo sabendo na sua onisciência que ele não ia voltar até que ele não se arrepender. Mas Deus é tão bom que deu tempo ainda. Ele não aproveitou o tempo que Deus deu a ele para que ele voltasse atrás, para que ele publicamente se desfazesse dessa sua teoria de ser igual a Deus. Mas ele sabia que não ia ter sucesso. O cara é tão perverso, é tão mau caráter, que o trabalhar dele é de acabar com a sociedade, que o trabalhar dele é de trazer o ser humano enganado, cego, amando as coisas desse mundo. E a Bíblia diz que quem ama este mundo, o amor de Deus não está nele, porque todavia ele está com o coração voltado para o diabo. Muitas vezes as pessoas não sabem, e hoje tem feito imagem do diabo, tem até igreja do diabo. Sabe por quê? Porque as pessoas sabem que ele existe. Ele é mau, ele é perverso. O prazer do diabo é ver você na cadeira de roda. O prazer do diabo é ver você matando sua esposa. O prazer do diabo é ver você adulterando. O prazer do diabo é ver você vestindo uma saia. O prazer do diabo é ver você bebendo sangue. O prazer do diabo é ver você comendo carne humana. O prazer do diabo é ver você vestindo fio dental. O prazer do diabo é ver você todavia de quase sendo penetrado por outro homem. O homem, ele tem tempo para tudo nesse mundo, mas ele não tem tempo para parar e refletir que ele é amado por Deus, que Deus não desiste dele, que ele é uma criação de Deus. E como criação de Deus, Deus não desiste da gente, e por sermos criação de Deus, ele nos amou de uma maneira formidável, de uma maneira que eu não sei nem me expressar. Lá em Romanos, no capítulo 1, mostra a situação da sociedade do mundo. Ninguém queria saber mais de Deus. O homem vivia com outro homem, a mulher vivia com outra mulher. Os homens viviam na pacanagem, os homens viviam na orgia, os homens viviam bebendo sangue, os homens viviam de quatro pés, outros penetrando ele. Os homens viviam nessa depravação, nessa imoralidade. Os homens tinham prazer, quem gostava de fazer uma suruba com a sua mulher, com seus amigos e com os amigos da sua mulher. Os homens muitas das vezes obrigavam a mulher a ficar de quadro para ele ter relação anal com ela. E muitas das vezes o homem nem precisava obrigar a mulher mesmo, ele que vive de espontânea vontade. Nós vivemos numa sociedade promíscua, onde os valores estão revertidos, onde o que é certo é errado e o errado é certo, onde a mulher hoje tem se tornado algo onde o número de crescimento da imoralidade, da perversão, da iniquidade, do terror, da falta de amor, da honestidade. O homem tem perdido o amor para com a fauna e a flora, para com o seu semelhante. O homem não quer mais saber mais de Deus. Vivemos um século XXI. A ideologia na primeira geração é a mesma de hoje, só mudam os métodos. Todavia, só quem pagava o preço era o descamisado, era o descalço, era o mais fraco. E hoje é a mesma ideologia. Vivemos hoje no mundo que o homem não quer saber mais de Deus. Falar em Deus, tem muito que anarquiza, tem muito que procura menosprezar.
das costas, não quer saber. Mas eu quero te dizer uma coisa, essa palavra aqui é pro teu bem, essa palavra aqui é como um cego, como um advertimento, essa palavra aqui pode mudar a sua vida, essa palavra aqui pode pegar você no lago de fogo, essa palavra aqui pode transformar a sua vida, essa palavra aqui pode fazer com que você passe a amar a sua família, essa palavra aqui pode fazer com que você passe a amar os animais, essa palavra aqui pode mudar esse coração mau e perverso e de pedra. Essa palavra pode deixar você sair da imoralidade, do pecado. Pode fazer com que você abandone o prazer de vestir uma saia, um cuecão de couro e deixar de receber um pênio sempre na boca e no ano. Você gosta? A mentira, a promiscuidade, a violência, a depravação, o prazer de matar, o prazer de derramar sangue, quem é seguido, quem tomado conta dessa sociedade, desse estado, desse país do mundo. Eu nunca vi um país para gostar de matar tanto como esse. E sabe qual é o mandamento de Deus? É esse: não matarás. Enquanto você procura matar por prazer, enquanto você procura matar por qualquer coisa, enquanto você procura matar por qualquer bicharia, enquanto você procura matar por uma simples discussão do trânsito, enquanto você procura matar por inveja que você tem de alguém, enquanto você procura matar porque alguém tem inveja de outro e você recebe uma bicharia para tirar a vida de um pai de família, tudo isso está escrito no livro lá do céu. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 21, que ele tem um livro e cada um de nós será chamado perante no dia do juízo eterno. E você será chamado pelo seu nome. Lá não haverá uma sala de custódia, lá não haverá um advogado, lá não haverá alguém que poderá lhe defender. Porque ele não tem dois peitos e duas medidas não. Ele tem um peso só, ele vai julgar segundo a sua reta justiça. Esse que vai julgar o mundo, ele não receberá suborno. Ele não será comprado porque você é bilionário, porque você é rico e é condição, porque você tem o seu nome no alto degrau da fama. Você pode ser um Roberto Carlos, você pode ser um Mark Jackson, o Michael, você pode ser meu amigo, qualquer pessoa que eu não me conhecido no mundo. Bob Marley, Elton John, John Lennon, César Augusto, Nero, Santo Dumont, esses homens que ficaram na história. Eu poderia citar muitos nomes aqui. O seu título, o seu nome, conhecido na história, no alto degrau da fama, não vai lhe defender no dia do juízo final, não. O seu dinheiro, você que fez grande sucesso aqui no mundo, você que foi aplaudido, bem recebido, você que foi idolatrado lá, no dia do juízo de Deus, ninguém vai poder defender você não. Ninguém vai poder tirar você no dia do juízo final. Ninguém vai poder apagar os seus pecados. Mas se você estiver vivo, se você se arrepender, se você repudiar as coisas desse mundo com toda a sua bagagem de depravação e de imoralidade e de assassinato, de idolatria, você será perdoado. Você não será reconhecido pelo nome que você tem aqui no alto degrau da fama, mas será reconhecido esses três como filho de Deus. Quem vai lhe reconhecer é aquele que derramou o seu sangue na cruz. Quem vai lhe reconhecer é aquele que morreu por você. Quem vai lhe reconhecer é aquele que ressuscitou no terceiro dia. Quem vai lhe reconhecer é aquele que criou você. Quem vai lhe reconhecer é aquele que cumpriu a lei. Mas você pode ser pobre, você pode ser um catador de papel, você pode ser um catador de lixo, não adianta. Você está na mesma condição daquele que é bilionário ou de trilionário. A condição é a mesma se você não se arrepender, se você não abandonar a feitiçaria, a idolatria, se você não abandonar a injustiça, a depravação, a imoralidade, se você não abandonar o prazer de roubar, de mentir, de adulterar, de matar, de derramar sangue, de esquartejar, de
aquele que derrama o sangue do homem, Gênesis 9,6, o seu sangue também será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Então o seu problema maior não é com o jurídico, não. O seu problema maior não é com o juiz, não. O seu problema maior não é com a polícia, não. O seu problema maior é com Deus. Dessa condição apresentada por Ele, meu amigo. Eu passei 10, 20 anos preso, mas você vai pagar caro. Você não vai ser absolvido por esse crime que você fez, não. Mesmo que você pagou ou não pagou. O único meio de você ser absolvido é você reconhecer que é o pecador. E Ele está aqui te convidando. Você pode ser um matador, você pode ser um assassino, você pode ser um traficante, você pode ser um gay, você pode ser uma lésbica, você pode ser um mentiroso, você pode ser um ateu, você pode ser um materialista, você pode ser um injusto, você pode ser um avarento, mas Ele está te convidando, Ele está te chamando. Diz-me todos vós que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Ele quer te perdoar, Ele quer te reconciliar com Deus. O único mediador entre Deus e o homem, e entre o homem e Deus é Jesus Cristo, Yeshua. Ele morreu pelos nossos pecados. É a oportunidade de você escapar do lago de fogo, a oportunidade de você escapar da morte eterna, a oportunidade de você escapar aonde é um lugar onde você vai ter fome e sede, não existirá água nem alimento, um lugar onde você não terá opção para comemorar um carnaval, um lugar onde não haverá opção para você comemorar o Réveillon, um lugar onde você não terá opção para comemorar os 15 anos da sua filha, um lugar onde você não terá espaço nem opção para comemorar os 30 ou 20 ou 15 anos de casamento, um lugar onde você não pode mais deitar a sua cabeça nem sua esposa, deitar a cabeça no seu ombro, um lugar onde você não poderá descansar, um lugar onde não haverá medicamento, um lugar onde não há oxigênio, um lugar onde não há sábado nem domingo, nem feriado, nem dia, nem tarde. Meu amigo, só a escuridão. A Bíblia diz que lá é escuridão de dentro. Você não tem para quem apelar. Você não tem para quem apelar. Atende por essas palavras. Você pode me odiar, mas eu estou aqui por amor a você. Eu não estou aqui em vão, não. Eu estou aqui porque eu tenho esse amor. Se eu não tivesse amor pelas almas, eu não estaria aqui, não. Porque eu não vim aqui para desacatar, para ofender a dignidade nem a moral de ninguém, não. Eu fui chamado para falar a verdade. Não, eu sou uma igreja. Eu gostaria, oxalá, que aqueles que não estivessem desempregados tivessem essa mesma posição que eu tenho. De pregar essa palavra, que ouça, a Bíblia diz o que deixa de ouvir, porque são casa rebelde. Meu amigo, a maior felicidade da sociedade, a maior felicidade do mundo é enquanto a igreja permanecer na terra, enquanto os santos permanecer na terra. Você pode até dizer, eu tenho visto tanta coisa no YouTube, eu não acredito mais nas igrejas, mas eu quero te dizer a você que tem crente injusto, tem crente direito, tem crente que não é sacana, tem crente que não adere ao sistema, tem crente que tem compromisso com Deus. Eu tenho compromisso com Deus e todo mundo aqui tem me conhece, quem sabe disso. O que eu faço, o sofrimento, a perseguição, querem me desovar, querem me matar, porque eu prego essa palavra pelo bem da nossa família, da nossa sociedade. Porque eu não tenho prazer de ver você morrer sem Deus, eu não tenho prazer de ver você morrer e ir para o inferno, eu não tenho prazer de ver você morrer e ir para o lago de fogo. Eu estou aqui com 2 hérnias, mas estou pregando por amor. O compromisso que a igreja tem com ele foi esse, porque ele ordenou. Primeiro ele enviou 12 apóstolos no capítulo 10 de João, e depois lá em Lucas, se não me escapa da memória, ele envia mais 72 discípulos. Aí ele diz assim, vai de 12 em 2, cidade em cidade, aldeia em aldeia, e mandou pregar, mandou curar, mandou ressuscitar. A missão da igreja é de pregar, a missão da igreja é de fazer discípulo, a missão da igreja é de trazer boas novas, a missão da igreja é de pregoar a justiça, o amor de Deus e o perdão de Deus na vida do pecador, na vida do ímpio. E você, a Bíblia diz, não avisar o ímpio no caminho que ele anda, ele não se arrependeu, um certo traficante, faz muito tempo. Deus disse a mim, eu vou matar ele, vai ele, para ele, chama o Senhor da luz para ir de casa. Aí eu mandei chamar ele, a segurança dele vieram, diga a ele que fulano quer falar com fulano.
Aí ele veio aquele pistolzão, mas eu sabia que Deus ia matar ele. Aí eu preguei a ele um bom tempo. Mas depois ele olhou para mim e disse, irmão, não quero agora não. Mas eu sabia, eu não podia dizer a ele que Deus não mandou dizer a ele. Com pouco tempo, o próprio amigo dele matou ele. Do jeito que ele matava os amigos, eu digo porque eu sei, o próprio amigo matou ele também. Da mesma forma. Do mesmo jeitinho. Sabe o que é isso, meu amigo? É a lei da semeadura. O que nós plantamos aqui, nós iremos colher. Se vocês quiserem colher uma eternidade com Deus, Ele está te oferecendo perdão. Se vocês querem escolher a eternidade esconder sem Deus, aí é um problema sério, uma escolha sua. Deus não tem prazer na morte do rico. A Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, a Bíblia diz que há uma alegria no céu. Quando o ímpio se arrepende, quando o adulto, depravado, o mentiroso, o feiticeiro, um ladrão, um assassino, traficante se arrepende, a Bíblia diz que há uma alegria no céu e há uma tristeza no inferno. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Yeshua.